Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade ao nosso nexo de causalidade. Saímos das causas absolutamente dependentes, agora com calma, porque é aqui que o aluno se confunde. Vamos adentrar nas causas relativamente independentes. Tudo bem? Vamos falar das causas relativamente independentes. Primeiro ponto que eu quero que você tenha muito claro na sua mente, que eu já adiantei nas causas absolutas, é o seguinte. Nas causas absolutamente dependentes, eu aplico o 13 caput. E há uma quebra do nexo de causalidade. Não há nexo para a conduta principal. Então, na tela, para eu diferenciar uma causa absoluta de uma causa relativa para você. Olha como é que diferencia. Ó. Antes de utilizar aqui o tema, depois eu vou apagar, tá? Causa absoluta. Causa relativa. Vamos diferenciar aqui causas absolutas de causas relativas. Na causa absoluta, eu tenho aqui a conduta do agente, ó, levando a um resultado. E existe uma causa B, que é absolutamente dependente, que ela verdadeiramente leva ao resultado, a uma quebra do nexo. Utilizando-se do processo hipotético de eliminação de Thierry. Normal. A resolução, a consequência das causas absolutas, eu estou me utilizando da regra geral. É a regra geral. Não é causa por quê? Porque se eu retirar ela do mundo dos fatos, o resultado continua ocorrendo. Então, eu atiro em B, B morre por causa do veneno. Se eu tiro do mundo dos fatos o meu tiro, se eu retiro, ficar tiro duas vezes, né? Se eu retiro do mundo dos fatos o meu tiro, B, a vítima continua morrendo por causa do veneno. Então, o meu tiro não é causa. Utilizando-se da causalidade simples. Então, a causalidade simples, ela é a resposta da consequência jurídica para as causas absolutamente dependentes. Tudo bem? Na tela. Então, utilizando aqui o processo hipotético de eliminação de Thierry, ó. Se eu retiro do fato essa conduta, o resultado continua ocorrendo? Continua ocorrendo. Logo, aqui não é causa. A verdadeira causa é a causa absolutamente dependente. Seja pré-existente, seja concomitante, seja superveniente. Tanto faz. Diferentemente, numa causa relativa, elas ocorrem mais ou menos assim, ó. Eu tenho a conduta principal, querendo chegar ao resultado, e eu tenho a outra. Também indo para o resultado. Professor, qual causa provoca verdadeiramente o resultado? Opa! As duas. As duas provocam o resultado. Para chegar ao resultado, normalmente, eu preciso das duas. Ou dessa forma aqui, uma somando-se à outra, é uma soma, tudo bem? Ou uma se soma à outra, ou uma é consequência da outra. Pode colocar na tela. Ou é desse jeito aqui, ou é desse jeito aqui. Então eu preciso dessa para chegar ao resultado. Nas causas relativamente independentes, vamos aplicar o processo hipotético, que é a regra, né, de eliminação de Thierry, para verificação da causalidade simples. Professor, eu vou retirar do mundo dos fatos a A aqui. Resultado continua ocorrendo? Não, ele deixa de ocorrer. O resultado deixa de ocorrer porque ele precisa da soma da A e da B. Se eu retiro só a A, já não ocorre mais. Só com a B sozinha não causa resultado. Interessante que a A sozinha também não causa resultado. Ela precisa da B. Mas se eu retirar a A do mundo dos fatos, o resultado não ocorre. Porque eu preciso também da A. Logo, pela causalidade simples, nas causas relativamente dependentes, a conduta principal, a conduta verificada é causa. É causa, na tela.
Então aqui na causalidade relativa, essa conduta aqui é causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Opa, se eu retiro aqui o A, o resultado não ocorre. Então é causa. Da mesma forma, na segunda hipótese aqui. Se eu retiro o A, B vai ocorrer? Não, não vai. Logo o resultado também não vai. Logo A é causa. É causa. Comigo, olha só. Enquanto que, nos casos de causas absolutamente dependentes, ocorre um rompimento do nexo de causalidade, o agente não responde pelo resultado. Diferentemente, nas causas relativamente dependentes, em regra, tem uma exceção, em regra, não ocorrerá o rompimento do nexo de causalidade. O resultado é imputado ao agente. Nas causas relativas, o resultado é dele. Nas causas relativas, o resultado é dele. Ponto deveras importante. Uma diferenciação de causa absoluta para a causa relativa. Aplicando a teoria da causalidade simples. Condício sine qua non. Equivalência dos antecedentes causais, através do processo hipotético de eliminação de Thiem. Professor, na absoluta, há quebra, o agente não responde pelo resultado. Entendi. Na relativa, não há quebra, o agente responde pelo resultado. Sempre? Não, tem uma exceção. Aí que é o ponto. Você aprende a exceção, não aprende a regra. Existe apenas uma exceçãozinha. Existe uma exceção em que eu não adoto a teoria da causalidade simples. Existe uma exceção que eu adoto a teoria da causalidade adequada. Você já viu comigo. Artigo 13, parágrafo 1º, que é uma exceção à causalidade simples do caput. Só que essa exceção da causalidade adequada, ela é utilizada em um exemplo, um exemplo de causalidades, de concausas relativas. Somente em um exemplo de concausas relativas. Até a palavra concausa, se você for perceber, só existe concausa se for relativa, porque aí eu tenho duas causas. Nas causas absolutas, na verdade, nem é concausa, porque eu só tenho uma, a outra não é. Então nem é concausa, porque eu só tenho uma. É uma que quer ser, mas não é, e a outra que é verdadeiramente uma causa. E é absolutamente dependente da outra. Então a palavra concausa, alguns doutrinadores só utilizam concausas quando é relativa. Porque aí realmente eu tenho duas causas. Na concausa. Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Isso aqui é o início, essa é a base. Eu preciso que você tenha essa base aqui para poder continuar. E aí você entende por que da exceção do artigo 13, parágrafo 1º. Lembra que eu ainda estou lá no 13, parágrafo 1º. Eu estou aprofundando o 13, parágrafo 1º. Me utilizando-se do caput para chegar na exceção. Me utilizando-se da regra para chegar na exceção. Tudo bem? Na tela. Então eu vou ter que diferenciar contigo o seguinte. Vou apagar tudo, tá bom? Eu preciso diferenciar agora entre as causas relativamente independentes, as pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Faltou o hífen ali. As pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Primeiro, iremos estudar somente as pré-existentes e concomitantes. Depois as supervenientes. Porque a exceção está no superveniente. Vamos na regra primeiro. Na regra das concausas relativas. Tá? Primeiro as pré-existentes e as concomitantes. Então lembrando que uma causa relativa é aquela que eu preciso das duas para chegar ao resultado. Grande exemplo de causa pré-existente relativamente dependente na tela. Grande exemplo na tela. Primeiro eu vou falar da causa pré-existente relativamente dependente. É uma causa que pré-existia e é relativamente dependente em relação à causa principal. Você atira em B. B morre porque o sangramento não para. E o sangramento não para porque ele é hemofílico.
B morre porque o sangramento não para. E o sangramento não para porque ele é hemofílico. Professor, se ele não tivesse hemofilia, ele morreria? Não, ele não morreria. Então ele morreu por causa da hemofilia? Sim. A hemofilia causou a morte dele. Mas se você tivesse atirado, se você não tivesse atirado, ele não teria morrido? Também não. Então, ele só morre por causa da soma do seu tiro com a hemofilia. A conduta principal é o seu tiro. A hemofilia é uma causa relativa que já existia, pré-existente. Então, a hemofilia, os casos de hemofilia, são casos com causas pré-existentes relativamente independentes. Relativamente independentes. Esse resultado é seu? Sim, é seu. Pela causalidade simples. Pela causalidade simples, o resultado é seu. E nas concausas pré-existentes relativamente independentes, eu utilizo a causalidade simples, a regra geral. Professor, por que o resultado é meu? Porque se você não tivesse atirado, ele não teria morrido. É causa. E olha o X da questão que muita gente confunde. Estou verificando se é causa. Estou verificando se é causa. Eu não estou verificando se há responsabilidade penal jurídica. É causa, acabou. Existe responsabilidade penal jurídica? É porque depende do tipo de questão. Tem questão que se pergunta se eu posso imputar. Posso imputar. Tem questão que pergunta se ele pode ser responsável penalmente. Para ser responsável penalmente, doutrina moderna inclui o dolo. Falou assim, não, ele tem que saber da hemofilia. Porque às vezes ele dá um tiro no braço e a pessoa morre com um tiro no braço e ele não sabia da hemofilia. Ele não queria matar. Então, como é que vai ser imputado a ele um resultado morte se ele não sabe da hemofilia, não tem dolo na hemofilia? Então, a doutrina moderna coloca essa responsabilização, o dolo. A doutrina clássica só verifica se é causa ou se não é causa. É causa? É causa. Causa é. Se vai ter responsabilidade penal, depende do dolo. Se a pessoa sabe da hemofilia. Então você aprendeu a doutrina clássica e a moderna. Professor, em prova, se não for falado nada sobre dolo, diga que é causa. Diga que é imputado a ele. Que é. Tudo bem? O resultado é imputado a ele? Sim. Eu preciso que ele saiba da hemofilia para o resultado ser imputado a ele? Não. Eu preciso que ele saiba da hemofilia para ele ser responsável penal juridicamente. Então, em prova, só toma cuidado com o seguinte, se a questão cobra ou não esse dolo de você. Se a questão não fala nada, diga que o resultado é dele. Se a questão fala do dolo, fala que ele tem que saber, diga, ele tem que saber. Você está fazendo um mix de doutrina clássica e de doutrina moderna. Tudo bem? Estou fazendo uma mixagem de doutrina clássica e de doutrina moderna. Perfeito? Lembrando que o agente, a causa é dele, doutrina moderna, tem que saber. Do mesmo modo, é o caso de causa concomitante relativamente dependente. Existe uma causa concomitante, uma concausa concomitante, que para chegar ao resultado, eu somo as causas. Exemplo aqui de autoria colateral concomitante, em que o resultado é provocado pelas duas. Então imagine o seguinte, ó, na tela. A atira em B. A atira na vítima. Ao mesmo tempo, B também atira na vítima. Cuidado que não é caso de autoria colateral incerta, tá? Não é caso de autoria colateral incerta. Por quê? Porque eu sei a causa da morte. A perícia diz qual é a causa da morte. E a perícia diz o seguinte, olha, a causa da morte é a soma dos tiros. Ela só morreu por causa dos 2 tiros. Ou seja, eu tenho causas relativamente independentes concomitantes. Resultado é de quem? Dos 2. Resultado é dos 2. O resultado é imputado aos 2. Por quê? Pela teoria da causalidade simples. Se eu retiro do mundo dos fatos uma dessas condutas, o resultado deixa de existir. Logo, imputa-se a ele o resultado. Então, o resultado aqui é imputado aos 2. Só que normalmente o aluno não aceita muito, porque ele estuda lá em autoria colateral diferente. Mas na autoria colateral,
Normalmente, ou um deles provocou o resultado, e para o outro eu tenho uma causa absolutamente independente, ou eu não sei quem provocou o resultado. Se eu não sei, é a teoria colateral incerta, aí o resultado é outro. Você vai aprender isso lá em teoria colateral incerta. Normalmente, tentativa para os dois. Os casos de autoria colateral incerta. Ou crime impossível, dependendo do caso concreto. Tudo bem? Aqui não é autoria colateral incerta. O resultado foi provocado pelos dois. Comprovado mediante perícia. Logo, se eu retiro do mundo dos fatos a conduta de A, o resultado deixa de ocorrer. A vítima não morre. Porque ela depende dos dois tiros para morrer. Logo, a conduta de A é causa. A de B também. Eu preciso das duas. Logo, aqui eu tenho concausas na tela. Aqui eu tenho concausas relativas. Concausas relativamente dependentes concomitantes. Tá? Concomitantes. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou te dar mais um exemplo um pouco polêmico desse caso aqui. Vou dar um exemplo polêmico de causa concomitante e relativamente dependente. Eu vou te dar a resposta clássica e a resposta moderna para ele. Tudo bem? Vou te dar a resposta clássica e a resposta moderna. A atira em B. A atira em B. B morre não por causa do tiro, mas por causa do infarto. B morre não por causa do tiro, mas por causa do infarto. E esse infarto é concomitante ao tiro, né? O disparo ali dá um infarto e mata a pessoa. Perceba que a pessoa morreu por causa do infarto, mas o infarto foi provocado pelo tiro. Então, o tiro provocou o infarto e que provocou a morte. O infarto e o tiro são causas aqui, foram concomitantes, mas elas, uma depende da outra. É relativamente dependente. O infarto não existiu sozinho. Dependeu do tiro. Então, se ele depende do tiro, elas são concomitantes e relativamente dependentes. E relativamente independentes. Se elas são relativamente independentes, a regra é que o A responda por esse resultado. Vai responder pelo resultado? Vai. O resultado é dele. Porque se não tivesse tido tiro, não teria tido a morte. Utilizando a teoria da causalidade simples. Utilizando a teoria da causalidade simples. Se eu retiro do mundo dos fatos o tiro, a morte também não existe. Logo, aquele resultado é dele. Ok? Tranquilo? Perfeito? Modernamente, tem-se entendido que, nesses casos aqui, em que o agente não buscou diretamente a morte, ele não deveria responder se ele não soubesse a condição de saúde da vítima. Exemplo, A vai assaltar B. B morre por causa do infarto na hora do assalto. O que causou a morte? Foi o assalto que causou o infarto. A queria a morte? Não, ele queria o assalto. A vítima era saudável, jovem. Se a vítima era saudável, jovem, teria como o agente que praticou o assalto ter alguma ideia de que ela poderia morrer? Não. Logo, isso não estava ali dentro da previsão da conduta. Logo, nesses casos, a doutrina moderna retira esse resultado dele. Perceba que também é um caso de causa concomitante relativamente independente. Não deixa de ser. Porque eu tenho o assalto, o infarto e a morte. Mas foge ali do dolo do agente, vedando-se a responsabilidade penal objetiva. Ok? E aí a doutrina moderna retira esse resultado do agente. Eu discordo, claro. Eu entendo que pelo menos é culposo. Entendemos isso? Tranquilo? Para fins de prova, o exemplo que eu te dei são casos de causa relativamente dependente. O agente quer a morte, só que a morte é provocada pelo infarto. E o infarto tem relação com a conduta dele. Se o infarto tem relação com a conduta dele, é relativamente dependente. Se o infarto não tem relação com a conduta dele, é absolutamente dependente. O agente não responde. Ok? Exemplo que tem toda a relação.
A vai matar B e joga do cima do prédio. Antes de a pessoa morrer, ela morre de um infarto, por causa da queda. Esse infarto tem a ver com a conduta dele? Totalmente, ele está morrendo aqui por causa da queda. Agora, A vai matar B, dá um tiro nas costas. B nem percebe o tiro, mas morre de um infarto antes de o tiro acertar. Ele nem ouviu o tiro. O infarto tem alguma relação com o tiro? Não, não tem nenhuma relação. Eu sei que pericialmente isso é mais complicado, né? Com certeza. Mas esse infarto foi uma causa absolutamente dependente. Por isso, quando eu fui falar de causa absoluta, eu não dei o exemplo do infarto. Eu cheguei a falar, não, infarto. Não, vou deixar isso aqui para o relativa. Porque infarto pode ser absoluto ou relativa, depende do caso concreto. Se for absoluta, o agente não responde pelo resultado. Se for relativa, o resultado é dele. Se for relativa, o resultado é dele. Tanto nas causas pré-existentes e relativamente dependentes, quanto nas causas concomitantes e relativamente dependentes, eu utilizo a teoria da causalidade simples. E utilizando-me da teoria da causalidade simples, o resultado é do agente. Porque se eu retirar do mundo dos fatos a conduta dele, o resultado deixa de existir. Agora vamos aprofundar. Ponto aqui de aprofundamento interessante. E quando a concausa relativamente dependente é superveniente? É só aí que eu posso me utilizar de uma exceção. Não é regra, é exceção. Somente em um caso. Tá? E somente em um caso. Perfeito? Na tela. Show de bola. Causa superveniente relativamente dependente. Inclusive, esse nomezinho aí está na parte de cima do 13 parágrafo 1º, conforme você já viu comigo. Está na parte de cima do 13 parágrafo 1º. No 13 parágrafo 1º, adota-se a teoria da causalidade adequada, de von Kries ou von Bach. O nome que mais aparece é von Kries. Teoria da causalidade adequada. Nos casos de causas superveniente relativamente dependente, está aqui o texto legal, primeiro eu vou te dar o exemplo. Existe a conduta do agente e existe o resultado. E existe uma causa superveniente B que, para chegar ao resultado, ou é a soma, ok? Uma das modalidades, ou é dessa forma. A leva a B, B leva ao resultado. Ou é a soma, ou é da forma que A leva a B e B leva ao resultado. Ok? Só que aqui, olha só. Deixa eu colocar de uma forma melhor aqui para a gente poder separar. A leva a B e B leva ao resultado. Só que B pode levar ao resultado de duas formas. B pode levar ao resultado de duas formas. Ou B leva ao resultado sozinho, por si só. Ou B leva ao resultado somando-se a A, que é o não por si só. Ou B leva ao resultado sozinho, por si só. Ou B leva ao resultado não por si só, precisando de A. A parte que A praticou ali também é necessária, agora no resultado. Esses casos de não por si só, a doutrina tem chamado de desdobramento natural da conduta. Chamado aqui de desdobramento natural, que o resultado é o mesmo. É um desdobramento natural. Logo, essa concausa relativa posterior, ela faz parte do desdobramento natural. O resultado é do agente. Se a concausa posterior for um desdobramento natural da conduta, o resultado é do agente. Professor, mas nas causas relativas o resultado tem que sempre ser do agente. Não. Nas concausas relativas eu tenho uma exceção. Apesar de ser uma concausa relativa,
Quando o resultado foi provocado por si só, pela concausa superveniente, relativamente, até porque é concausa, relativamente independente, o resultado não é do agente. Nesse caso aqui, ocorre uma quebra do nexo. Tudo bem? Na tela, vamos verificar isso graficamente. Nesse caso aqui, por si só, eu aplico o artigo 13, parágrafo 1º, ocorre quebra do nexo de causalidade. Quebra do nexo. Consequência, o resultado não é do agente. Do agente A aqui. Mesmo que a B seja uma concausa relativamente dependente. Tá? Mesmo que seja relativa. Nos casos de concausas relativamente dependentes, supervenientes, que provocou o resultado não por si só, eu aplico a regra geral. Eu aplico o artigo 13 caput. Causalidade simples. Aqui faltou falar que é a causalidade adequada, né? Aqui é a causalidade adequada. Aqui eu aplico 13 caput. Não é exceção, é regra. Artigo 13 caput, o resultado é do agente. O resultado é do agente. Vamos dar diversos exemplos aqui, primeiro, porque essa parte de baixo aqui é mais estudada, a do por si só. Vamos primeiro ao não por si só, que eu vou tratar como desdobramento natural da conduta. São os casos em que você pratica sua conduta, atirei no agente. Ele é levado para o hospital. Ele morre em virtude de um erro médico. Erro médico é considerado desdobramento natural. O resultado é do agente. Foi o erro médico que provocou por si só a morte? Não. O erro médico precisou do seu tiro para matar. Então, ele morreu por causa do seu tiro, mais o erro médico. Então, ele não provocou por si só a morte. Logo, eu entendo como desdobramento natural. O resultado é seu. Erro médico. Na tela para anotar. Primeiro caso, erro médico. Omissão de socorro. Você atira em B. B é levado ao hospital. Só que lá o hospital não atende. Ele vai para outro, o outro não atende. Chega no terceiro, ele morre. A omissão de socorro matou sozinho a gente? Não. Foi a omissão, mas a sua conduta. Ele morreu por causa da sua conduta e a omissão. Logo, a omissão provocou por si só o resultado? Não, não foi por si só. Nesse caso, o resultado é seu. Nesse caso, o resultado é seu, você responde. Porque, apesar de eu ter aqui uma concausa superveniente relativamente dependente, ela não provocou por si só o resultado. Apesar de eu ter uma concausa superveniente relativamente dependente, ela não provocou por si só o resultado. Ela dependeu também de você. Omissão de socorro. Demora no atendimento. Demora para chegar ao hospital. Pegou trânsito, demorou, morreu. Você responde, é seu. Demora no atendimento, omissão de socorro, erro médico, infecção hospitalar. Você atirou no agente, só o seu tiro não mataria. Ele foi levado ao hospital e lá ele sofreu uma infecção hospitalar. Ele morreu por causa do seu tiro, mas somado à infecção. A infecção, ela é uma concausa superveniente relativamente dependente. Por que ela é relativa? Porque ela tem a ver com o seu tiro. Ela não foi sozinha. Não foi um veneno tomado, que é sozinho. Não foi absoluta, foi relativa. Porque a infecção só ocorreu por causa de você. Se não fosse o seu tiro, ela não teria ido para o hospital, não teria infecção. Logo, é uma concausa relativamente dependente superveniente. Foi ela sozinha que praticou o resultado? Foi por si só? Não, não foi por si só. Ela dependeu do seu tiro. Logo, o resultado
é seu. O resultado é seu. Ok? Daremos continuidade neste ponto no próximo bloco. Tchau, tchau.